hidratação forte, independente se você suspeita ou não, você está com uma diarreia, com vômito na sua frente, faça o antibiótico de primeira hora, não tenha dúvida, está na suspeita, sempre faça. Lembrando que o antibiótico ele pode ser suspenso 48 horas depois de você instituído o tratamento com antibiótico, ele não vai causar resistência bacteriana. Então sabe-se que ele vai salvar muito mais do que você não utilizar o antibiótico de primeira hora. Se possível, coleta material para fazer uma hemocultura prévia. O antibiótico de eleição para esse tipo de pronto atendimento é a cefalotina, 30 mg por quilo. Depois você pode manter a cefatriaxona. O uso combinado, nos casos mais graves, tem uma recomendação média. No caso, você combina, por exemplo, uma cefatriaxona com uma quinolona, que no caso a errofloxacina, é o que eu faço. Tá? O meu protocolo para sepse grave é metronidazol, cefatriaxona, 30 mg quilopid, errofloxacina, tudo IV, tá gente? Tudo IV. Errofloxacina, 5 mg CID, IV, combinado junto com o metronidazol, 10 mg quilopid, IV também. Beleza? Os vasopressores de ereção para o choque séptico de ereção é a noradrenalina em infusão contínua. A dopamina não se usa mais pelo problema das arritmias. De segunda ereção são as epinefrinas, a epinefrina, e a dobutamina ela entra aqui quando eu tenho um problema de bomba, quando eu tenho um problema de contratividade cardíaca. Então dá pra gente, na manutenção da hipotensão, tentar melhorar o funcionamento do coração. Gente, agora a gente vai entrar na parte própria da gastroenterologia, da gastrointestinais. Então eu vou falar, em pacote de 6 horas é isso daqui, tá? Todos esses protocolos. Muito importante que a gente vai falar agora, que é o perfil analítico de base na urgência. São os exames que a gente preconiza, você fazendo o macro e o micro. E isso daqui, dificilmente você vai escapar alguma informação para você poder entender melhor o teu paciente na emergência. É o hemograma completo, a creatinina, a ureia, alt, FAO, gama GT, proteínas totais, muito importante na sepse. Às vezes a gente está lá com antibiótico terapia, fazendo 7 dias de antibiótico, a gente não consegue, não tem resposta. O que a gente costuma fazer? Troca o antibiótico, mas a gente esquece de avaliar a proteína total. O que leva o antibiótico até o meu tecido infeccionado? Se eu estou com uma hipoproteinemia, eu posso botar o antibiótico que eu quiser ali dentro, que eu não vou ter resposta. Então antes de trocar a antibiótico terapia, verifica proteínas totais, porque às vezes o problema está aí, tá? Bilirrubina, estado hidroeletrolítico, que é muito importante, potássio, cálcio, sódio, verificar, o estado ácido básico, o pH, a gasometria também é legal, tira de urina, muito importante, e o perfil de coagulação, tempo de protombina, o tempo de trombo, parcial ativada, trombo, coisa nesse sentido. E aqui a gente ainda pode colocar, dependendo da situação, os exames de imagem, o FAST, que é um exame de ultrassom de muito valia. Nós profissionais que trabalhamos com intensivo, é uma falha minha, não sei mexer muito com ultrassom, mas a gente vai ter que acabar aprendendo, porque é difícil você conseguir um profissional voltado para esse tipo de serviço de madrugada, 3 horas da manhã. Então se você tiver um ultrassom disponível lá no Éticos, a gente tem, para poder saber se tem líquido no abdômen, se não tem, se tem organomegalia, se tem órgãos deslocados, o exame de imagem também é bem legal. Agora a gente vai entrar na parte da gastroentérica propriamente dita. Eu dividi em 2 situações, são os pacientes clínicos cirúrgicos, que são o abdômen agudo, a síndrome da dilatação vulvogástrica, a hematoemésia, que é o sangramento no vômito, e as hematoquesias. A partir do pressuposto que o animal entra para mim vomitando sangue e diarreia com sangue, eu não sei causa, não sei origem, é dessa forma que eu vou abordar esse meu paciente. Vamos lá? Abdômen agudo. Anamnese muito importante, extremamente importante. Qual foi a última refeição, que horas que foi, se vomitou, como estava o vômito, de jeito que estava, que conteúdo que tinha, se tinha ração, se tinha sangue, verifica tudo que tinha, que alimento que era. Se tem a possibilidade, investiga a possibilidade de corpo estranho, se o animal tem depravação no apetite, tem mania de comer objetos, deu falta de algum objeto. Na anamnese muito importante a evolução, saber se é um quadro que se arrasta durante alguns dias ou se o aparecimento é súbito. Isso de uma certa forma dá até para a gente
tentar estimar a localização da lesão, lembrando que em lesão em intestino alto, os sintomas são mais agudos, o vômito, a anorexia é muito mais intenso, e no abdômen, no intestino baixo, já é um quadro mais de diarreia crônica, vômitos esporádicos, emagrecimento progressivo. A palpação abdominal é extremamente importante, tem que ser metódica, a avaliação tem que ser contínua. Através dessa palpação a gente avalia dor, se a dor é local, se ela é difusa, se tem timpanismo, se tem possibilidade de líquido no abdômen, a percussão é muito importante, então a palpação abdominal é extremamente importante, e o toque retal da mesma forma, que você avalia se tem corpo estranho, se no caso de uma fratura, por exemplo, uma lesão de sangramento, ponta de osso. Nos machos a gente tem avalia a próstata, às vezes você tem uma retenção de fezes por uma próstata muito aumentada. Isso que a gente se preconiza bastante na avaliação do abdômen agudo, né? Lembrando que o abdômen agudo é caracterizado por uma dor intensa abdominal. Tá? A gente entra com o pacote de 6 horas, que é aquele da sepsis, todo aquele pacote, mais analgesia, que a gente utiliza opioides. Normalmente a morfina é bem legal, porque normalmente é uma dor muito aguda, né? Uma dor muito intensa. O opioide de eleição é morfina, aí varia muito da escala de dor, de como o animal se apresenta, mas você pode usar tramal, você pode usar, em casos extremos, o fentanil, onde a dor é muito intensa, você pode utilizar esse tipo de subterfúgio. Lembrando que esses animais em abdômen agudo tendem a ter acúmulo de gás no estômago, às vezes intestino, e forma o que a gente fala que é a pia. O que é pia? É pressão intraabdominal. A gente sabe que essa pressão intraabdominal ela tem que ser mantida sempre abaixo de 10, né? Se a gente tiver uma pressão intraabdominal muito intensa, o que acontece? A gente fala que ocorre a síndrome da compartimentação abdominal. Essa pressão abdominal é tão intensa que vai comprimir o meu diafragma e automaticamente vai comprimir meu tórax. Isso vai impossibilitar que a minha ventilação seja satisfatória. Então a gente tem sempre que se atentar nessa relação, e o tratamento é emergencial, seja ela na gastrocentese, às vezes na abdominocentese, para tentar fazer esse alívio, diminuir essa tensão abdominal. E as pressões que a gente pode considerar RIA, que é hipertensão intraabdominal, é acima de 12, mantida sempre nessa pressão em milímetros por mercúrio. Se chegar acima de 20, a gente já pode considerar que é uma síndrome da compartimentação abdominal. Como a gente já verifica e vê isso? É muito simples. Você sonda o animal, esvazia a bexiga, enchila meio ml por quilo de peso num soro levemente aquecido, pega lá na sonda, acopla uma torneira de 3 vias, oblitera com a própria seringa, você fecha essa saída e coloca um equipo. E do lado você coloca uma régua. Quando você libera essa torneira de 3 vias, aonde essa coluna de água, essa coluna chama-se coluna de água, bater na régua, é a pressão, provavelmente a pressão intraabdominal. E através desses valores você consegue avaliar e saber se você precisa ou não entrar com uma laparotomia urgente, ou se a gente consegue descomprimir esse abdômen de uma forma menos invasiva. O perfil analítico de base, então todos aqueles exames são preconizados. O padrão ouro para abdômen agudo é a ecografia, ultrassonografia, para a gente poder avaliar todas essas possibilidades que causam o abdômen agudo. A obstrução, comumente por corpo estranho e por neoplasias. Gato, nunca esquecer de avaliar a base de língua, porque eles são bem suscetíveis a corpos estranhos lineares. O que eu achei interessante falar nessa parte, você já viu como corrigir com alça de silicone? Em vez de você fazer a enterotomia, vários cortes, eles vão a nível de duodeno alto, incisam a 1 centímetro, não na lado do mesentério do outro, amarram um bastonete de silicone, fecham e deixam que o próprio trânsito intestinal leve. E no gato dá para você tentar cortar a linha na base da língua. Já cachorro não, porque uma enovelação na região pilórica é provável. Então no gato ainda você pode tentar fazer isso. Não tenho experiência nisso. Normalmente o que se faz realmente são várias incisões, né, para remover a linha lá, o corpo está linear. Eu não vou entrar no âmbito cirúrgico, tá? Mas quase todas aqui evoluem para cirurgia.
A intussuscepção, que é o enovelamento, um segmento intestinal engloba o outro, muito comum em doenças viróticas, parasitárias, corpo estranho, cirurgias anteriores, são comuns desenvolver essa intussuscepção. O encarceramento, que normalmente é a alça intestinal que vai para hérnias inguinais, umbilicais, todas elas são de tratamento emergencial e cirúrgico. Lembrando que sempre se faz aquela abordagem primária, estabelece as normas, as metas macro e micro hemodinâmicas, antes de você botar um paciente na sala de cirurgia. O volvo mesentérico é raro, porém é extremamente fatal. É uma torção do intestino junto com o mesentérico, então você vai ter comprometimento do ramo arterioso ali. Normalmente a evolução é súbita e morre invariavelmente. E as perfurações, né? Seja por corpo estranho, seja por uma úlcera gastroduodenal, onde você vai ter extravasamento de conteúdo para a cavidade abdominal, invariavelmente uma peritonite e uma sepse. Por isso que eu falo que a sepse é o padrão que a gente utiliza bastante. Beleza? Agora que a gente vai para a síndrome da dilatação gástrica, só algumas observações. É possível ser evitada. Eu estive pensando, por que será que na minha clínica eu não pego muito isso com frequência, sendo que é realmente um procedimento que a gente pega? É questão de você avisar o seu proprietário. Olha, você tem um cachorro de porte grande, quando você for alimentar ele, deixa ele quieto no canto dele durante um período para evitar esse tipo de problema. Lembrando que entrou só na sua clínica, um labrador, Rottweiler, distensão abdominal, comeu, estava brincando, virou. A grande probabilidade de ser uma torção volvo-gástrica, ela é iminente, então na anamnese você já mata aquilo ali e prepara o paciente para a cirurgia. Tem que fornecer o oxigênio imediatamente, controle de vias aéreas. Lembra que esse paciente evolui muito rápido para um choque hipovolêmico por diminuição de retorno venoso, então é extremamente importante. Aqui é a parte da pia, né, se houver um comprimento. Opa! Quanto de soro que a gente tem que colocar na bexiga do animal? Meio ml por quilo. Meio ml por quilo. Valeu. Vamos lá? Se você tem um comprometimento ventilatório por uma pressão, por uma síndrome da compartimento nasal, a gastrocentese é indicada. Você introduz um cateter lá para descomprimir esse estômago e prepara o doente para a cirurgia. É o que a gente tem que fazer. Lembrando que o trâmite cirúrgico normalmente a gente tem sucesso, porém o prognóstico no pós-cirúrgico é extremamente desfavorável. Né? Invariavelmente é um cachorro que tem, um paciente que tende a evoluir para a morte. As hematemeses, a anamnese é a mesma. Oi? Questão também da sondagem, né? A sondagem nasogástrica é importante também. Oral. Você consegue fazer uma descompressão do estômago através da sonda nasogástrica e depois da cirurgia você evita que haja um novo acúmulo de gás no estômago. Então a sondagem nasogástrica realmente é muito importante, bem atentada. A hematemese é vômito com sangue, a anamnese é a mesma do que a gente. Lembrando que a causa mais comum são os anti-inflamatórios, que causam realmente um quadro mais agudo. Palpação também é importante, da mesma forma, para avaliar dor, ver os órgãos, diferenciar a epistaxe e hemoptise, saber se o sangramento realmente vem de gastrointestinal, se não vem de pulmão ou de vias aéreas superiores, então fazer uma análise dessa parte respiratória. Perfil analítico de base, todos aqueles exames são extremamente importantes, e a ecografia também é muito importante para avaliar se tem perfuração, se tem peritonite. Basicamente essas são as hematemeses. As causas mais comuns são as coagulopatias não de origem primária, né, que pode acontecer, trombocitopenia, CID, hematoparasita, rodenticida, que são os veneninhos de rato aí, lesões primárias, que são as neoplasias, doença inflamatória intestinal, gastrite, gastroenterite hemorrágica, gastrite crônica, esofagite, corpo estranho e usárias. Secundária, é vesícula biliar, mastocitoma, choque hipovolêmico, séptico, hepatopatias, insuficiência renal e hipoadreno também pode desenvolver hematemese. E as lesões diversas, injeção de sangue. Eu já peguei um paciente com um tumor atrás da dentição aqui que sangrava, engolia sangue, vomitava sangue, e o histórico foi quando eu fui ver tinha um tumor na boca, que era por isso que ele vomitava sangue. E avaliar as vias aéreas superiores e as neoplasias pulmonares para não confundir com sangramento de estômago. Tá? Abordagem secundária, muito importante. Correção do desequilíbrio eletrolítico, fundamental. Lavagem gástrica com carvão ativado, isso é ótimo. O carvão ativado tem uma finalidade muito boa de anti-inflamatório e segurar sangramento, é feita através
da sonda nasogástrica, com lavagens com carvão ativado. As doenças primárias, que são aquelas de origem primária, a gente usa bastante antagonista de H2, ranitidina de 2,2 a 4 mg quilo via oral subcutânea BID-TID, inibidor de bomba de prótons, que é o omeprazol 2 kg via oral IV ou IV-CID, protetor gástrico muito bom, esse sucralfato, funciona bem, a gente tem nos médicos, eu uso, tem sempre uns tubinhos ali comigo, de meio a 1 grama por cachorro, por animal via oral TID. Os antieméticos, o tal do Serenia, muito bom, excelente, 1 mg quilo SC-CID, ondansetrona, de meio a 2 mg quilo IV bidiotide, metoclopramida, cuidado no uso da metoclopramida no paciente obstruído, porque ele aumenta a motilidade intestinal e você pode ter um rompimento. Então, cuidado com o uso do Plasil da metoclopramida em pacientes com possível obstrução intestinal ou estômago. A dose é meio miligrama quilo via oral, subcutânea IV, bidiotide ou infusão contínua, 2 mg quilo 24 horas. Beleza? Então a gente vai agora aqui para as hematoquesias, que são as diarreias com sangue, anamnese da mesma forma, palpação da mesma forma, toque retal muito importante, para saber se tem alguma neoplasia, corpo estranho, palpar próstata em macho, isso é muito legal. Pacote de 6 horas mais analgesia, perfil analítico de base, ecografia importante. E quando você tem um cachorro suspeito de parvo, entra lá, entra dentro do seu serviço, Rottweiler, filhote sem vacina, diarreia, está na cara que é parvo, faz o teste para parvo se você suspeitar. As causas mais comuns de hematoquesia: parasitas intestinais, doenças inflamatórias intestinais, intolerância alimentar, parvo, neoplasia, coagulopatias, trauma, coccidiose em gatos, corpo estranho, saculite anal. São as causas mais prováveis. Opa, é para não clicar. A abordagem secundária consiste em desequilíbrio hidroeletrolítico, tá? A gente corrigir esse desequilíbrio. Os enemas com carvão ativado, em vez de lavagem, enema com carvão ativado, inflamação e hemorragia. E o que eu acho interessante é o filgrastim. O filgrastim é a mesma coisa que uma eritropoetina, só que em vez de estimular a hemácia se desenvolver, se diferenciar, ela vai estimular os leucócitos. Isso é muito legal na parvo, sabendo que a parvo ela faz destrói toda a medula óssea, né? Impede que haja uma diferenciação leucocitária, ele estimula, ele não produz a célula tronco, tá? Por isso que às vezes a gente tem que diferenciar, às vezes a gente usa uma eritropoetina ou usa um filgrastim e não tem sucesso, é que provavelmente aquela medula não tem célula tronco. A finalidade dessas medicações é promover a diferenciação mais rápida, a mitose mais rápida, o amadurecimento da célula mais rápido. Então tem duas formas de você entender como funciona. Ou você faz e não tem resposta, se não tiver resposta, é que provavelmente não tem célula tronco na medula. E se você fizer e responder, é porque provavelmente tem. Ou faz uma mielografia. É simples de se fazer, eu não tenho experiência, mas a minha última aula de pós foi sobre isso. A gente não tem noção de quantidade de informação que a gente pode ter numa gota de sangue, num esfregaço. Na emergência é muito legal, tanto para prognóstico, para uma variedade de possibilidades. E a mielografia, você simplesmente introduz uma agulha aqui no externo, coleta o material, faz uma lâmina, em minutos você consegue saber se você tem célula tronco suficiente para que haja essa proliferação, para que haja eficiência nesse tratamento, que é o filgrastim. Ou ligação, menos de 3 mil leucócitos, normalmente 2, 3 dias é o suficiente para responder, chegou em 7 mil, para. Legal? Gente, muito obrigado, espero que tenha tido Gente, rapidinho, só para vocês não se preocuparem, a gente vai disponibilizar, depois que acabar todos os cursos, os PowerPoints no site, tá? Porque aí... Tá no site nosso, gente. Nós vamos disponibilizar tudo, o Will vai preparar para vocês. E eu vou entregar as tabelas de ontem. Eu tenho uma coisinha que eu queria falar, Luiz, eu vou comentar, quero que você fique aqui. Eu vou comentar algumas coisinhas aqui. Nós temos um tempinho antes do coffee break, depois entrar a Patrícia. É o seguinte, gente, lembrando que ele falou em hematoquesia, lembrando que assim, a gente tem que ter essa noção, da onde está vindo o sangue. A própria resposta nas fezes, né? Você tem, falou, fazer o toque. Às vezes você precisa fazer um toque. Se
se o sangue estiver vindo na porção mais alta, né, a porção de intestino delgado, o que vai acontecer? O que acontece quando o sangue vem assim? Ele vem digerido, gente. Coloração diferente, digerido, fétido, extremamente fétido. Tá? E se você tem um sangramento com cheiro, tem o próprio odor das próprias fezes, mais um cheiro característico, com muco ou qualquer coisa que valha, você tem um sangramento de intestino grosso. Né? Então, é básico isso da diferenciação. Para complementar um pouquinho só a aula, nós estamos falando de emergência para vocês, e o curso é para ser intensivo. Mas lembrando que vocês clínicos, e nós clínicos também, que eu faço clínica, o que acontece? O preventivo ainda é o melhor. Tá? Porque vocês vão trabalhar com emergência, nós estamos falando de como se portar numa emergência. Uma apresentação primorosa do Luiz, certo? Trouxe informações assim rápidas, ele conseguiu sintetizar muita coisa numa horinha para relembrar. Na verdade, ele tem uma aula de emergência, o ABC da emergência. Provavelmente outros vão falar sobre isso, né? Mas foi importantíssimo. Isso vai, durante o curso, nós vamos tentar fixar isso na cabeça, né? O ABC da emergência. Mas, um dos problemas que tem, eu posso dizer para vocês, eu dei muita aula sobre isso, é uma coisa chamada hipocloridria. Vocês conhecem? Já ouviu falar de hipocloridria? É o que mais acontece em animais. Por quê? Em cães, em gatos também. Por quê? Você sabia disso? Sabe o que é hipocloridria? Na verdade, o animal ele começa a alimentar com ração logo cedo. Tá? O que faz a ração? A ração é um produto desidratado. Tá? É um produto completamente desidratado. O que faz o animal? Ele vai, come uma quantidade de ração, daqui a pouco ele faz? Naturalmente, vai beber água. Ele precisa hidratar isso daí. Tá? Primeiro que ele já entra no suco gástrico. Tá? Ele já engurgita, né? Ele já puxa para si a parte de suco gástrico. Aquilo vai encharcando, ele vai beber água, ele vai diluir todo o processo no estômago. O que se fala muito dentro da medicina molecular é que para o cara não comer e tomar água em seguida. Por quê? Ou tomar qualquer refrigerante, ou qualquer coisa que dilua a porção do suco gástrico. Você vai diminuir uma série de reações em cadeia, gastrina, enfim, tudo aquilo que você teria que fazer para produzir, para digerir a primeira digestão. E nós sabemos muito bem que o cão não mastiga, o gato não mastiga, o carnívoro não mastiga. O trabalho de digestão estomacal é extremamente importante. Então muitos problemas começam aí, gente. Por isso que a ração é muito delicado a gente falar de indústria de ração, mas a ração ela é problemática nesse sentido. Você tem um animal que tende a vida inteira a chegar a ser um hipoclorídrico. Tá? E aí o que você faz quanto a isso? Né? Por isso que você fala, o animal tem problema de fígado constante, o animal tem problema de vômito. Vômito de vez em quando é normal, realmente é. Por quê? Porque é um hipoclorídrico. Tá? E dali para frente, gente, se você tem hipocloridria, o que acontece? Se você tem menos ácido clorídrico, eu tenho uma aula pronta aí, eu não vou falar para vocês porque não vai dar tempo. Depois, talvez, numa outra oportunidade, eu fale para vocês. Você tem o quê? Você tem aumento de pH. Se você dilui o ácido clorídrico, você tem aumento de pH. Só que assim, tudo no intestino trabalha num pH ótimo, uma margem de pH ótimo. Aí você joga, aí você diminui o aumento do pH, esse aumento de pH vai ter que, você tem que esvaziar a porção gástrica para não ficar muito tempo, né? Você esvazia a porção gástrica, vai para o duodeno, já vai para fazer a ação das enzimas pancreáticas com o pH acima. Ali você tem a biota, né? A vida todinha bacteriana que tem que produzir, já é preparada para aquele pH. Se você tem um pH mais alto, você tende a formar uma biota muito ruim. Tá? Você tende a formar uma vida intestinal ruim. Depois eu comento com vocês quais são. Aí você tem uma fermentação maior, aquele animal que vira, mexe, faz barulhinho na barriga, né? Barulhinho na barriga, você tem uma fermentação maior. Tá? Você tem uma diminuição das enzimas, da ação das enzimas pancreáticas. Dali para frente vai embora, né? Vai embora já com uma menos digestão. Aí você forma complexos bacterianos, complexos proteicos em cadeia mais longa. Tá? Em vez de formar peptídeos, você tem dipeptídeos, tripeptídeos. Aí você aumenta o peso molecular dessa proteína. O organismo precisa sobreviver, então ele vai abrir
ele vai abrir a absorção para essas proteínas de cadeia longa, tá? Isso vai cair na corrente sanguínea. O que vai fazer isso? Aumento, né? Estímulo imunológico. Olha só onde nós vamos, hein? Você vai ter uma resposta imunológica maior, você vai ter um estímulo imunológico, tá? Aí isso daí pode parar onde? Isso daí pode parar em qualquer órgão, fazendo aumento da reação imunológica, em qualquer órgão de choque que a gente chama. Porque todos nós temos nossos órgãos de choque, todos nós temos, é familiar, os cães também têm. Se você vê numa família nossa, predisposição para isso, para aquilo, enxaqueca, sinusite, você tem. Isso vai fazer, essas proteínas vão circular no organismo, estão circulando na corrente sanguínea. O fígado acaba sendo maior prejudicado, porque você tem uma ação hepática de quebrar isso daí, de liberar. O rim começa a se forçar por causa disso, por isso que eu falo cuidado muito com a ação, porque hoje eu falo, que eu costumo falar lá, eu vejo muito problema aumentou, para quem é mais antigo sabe disso. Nunca vi tanta doença renal na minha vida, nunca vi tanta doença de pele na minha vida. Isso por quê? E também nunca vi a nossa vida hoje, a ração é a principal, né, alimentação. Então você vê, aí vem aquelas cadeias, as proteínas de peso maior vão circular mesmo, vão parar em onde eu tenho que parar. E pele, por exemplo, é um órgão que essas proteínas acabam estimulando, o sistema imunológico acaba desenvolvendo em pele. Por isso que você tem tanto problema dermatológico relacionado à alimentação. Tá? Então, gente, tudo isso que o Luiz falou, a emergência é importante, o fogo, a intercepção, enfim, tudo isso é importante, mas isso é a ponta final do problema. O problema começa mesmo na prevenção, sempre. Então, por mais que nós vamos falar aqui de emergência intensiva, passar para vocês um pouco da nossa experiência, nunca nós podemos esquecer da prevenção. Tá? Eu gostaria de unir as duas coisas com vocês, porque eu, Jorge, pela formação de ortomedicina molecular que eu fiz, pela formação em homeopatia, eu posso dizer para vocês que o preventivo é tudo. Então, vocês que são clínicos, o preventivo é tudo. Você vê, a alimentação, gente, para o chinês falar, olha, você é aquilo que você come, tá? O teu alimento é o teu remédio. Nós estamos dando um alimento industrializado, um alimento que, por mais que a gente pode, a ração, a gente sabe que a gente precisa das rações por causa do momento de vida das pessoas, essa coisa de não ter tempo, uma vida moderna e tudo mais, mas nós veterinários, nós pegamos lá a ponta do semi-intensiva, tudo complicado porque poderia ter ajudado esse paciente lá atrás. Então eu gostaria de unir essas duas coisas, talvez num próximo momento, num outro curso, qualquer coisa assim, o preventivo com a terapia semi-intensiva. Porque a terapia semi-intensiva é como você vai agir no momento de emergência. Legal, mas se você pode prevenir isso, e dá para prevenir. Só que é o tempo, aquele paciente tem que você tem que doutrinar com o tempo. Tá? Talvez diminua muito. Não existe trabalho nenhum no mundo que fale que se você trabalhar com preventivo, você vai diminuir a emergência. Você teria que acompanhar esse animal durante toda a vida e acompanhar as emergências desse animal. Gente, quase que assim, não existe, é muito difícil. Só um hospital que padronize esse tipo de atendimento, desde a infância do animal até a vida adulta, padronizar tudo, e quantas ele cai, se você fizer um tratamento preventivo, ele vai cair mais ou menos na emergência. Mas lembrando disso, gente, a hipocoletria, para mim, é um dos processos mais problemáticos que nós temos. Eu não vou negar para vocês, assim, ração, eu fico sempre com o pé atrás com ração. Ração de alimentação, não a ração terapêutica, porque a ração terapêutica às vezes é necessária. Eu estou falando da ração de uso contínuo, alimentação de uso contínuo na forma de ração. Porque nós veterinários aceitamos muito bem essa história de ração. Não, ração, já incorporamos isso, a indústria de ração chega, já despeja uma série de trabalhos, lógico, você ouviu alguém falar mal do seu próprio produto? Ninguém vai falar mal, vai falar só o bem. Então você vai falar, eu trabalho nos farmacêuticos, eu sei. Os caras, eu fiz uma pesquisa em Botucatu, um trabalho de pesquisa, para ver se realmente as medicações, o que ela fazia. Eles tinham que, o Ministério da Saúde, eles pediam para atualizar as bulas. Para atualizar a bula, você tem que comprovar aquilo que você fala na bula. Tá, então tem que fazer pesquisa. Aí eu pegava parte dessa medicação, levava para o Botucatu, fazíamos pesquisa para ver se era aquela bula. Aí descobrimos que parte daquilo estava errado, tá? Mas tinha coisas boas, benéficas naquele produto, mas tinha muita coisa ruim no produto que estava errado, tá? Que não tinha, né? Tudo que falava não estava errado.
no final das coisas levava isso para a indústria e depois levava para o marketing. O marketing olhava e falava, vamos falar, isso aqui, puxa, ele descobriu que isso aqui melhora, olha, melhora as citocinas, melhora não sei o que, tal, legal. Mas você já viu que também não faz porcaria nenhuma em relação à detoxificação, você vê essas enzimas hepáticas? Então, não, mas isso aí, vamos falar das coisas boas, e pega e mede em lâmina, olha, baseado nessa pesquisa, melhora isso, melhora aquilo outro, o resto esquece, bota no baú. E é assim que funciona a indústria, de um modo geral, não só alimentícia, mas a indústria farmacêutica de um modo geral. Tá? Ninguém se iluda de que a gente tem que conhecer a farmacologia, conhecer um produto, como por exemplo, como o Luiz falou da dopamina, da glutamina, o que vai ser benéfico, o que é melhor, das pesquisas que estão fazendo ser benéfico naquilo que você pode usar. Mas cuidado com o produto novo, o cara chega, sabe que eu já ouvi falar de propagandista, eu trabalhei muito nesse setor. O propagandista, ele já entrega a lâmina para o médico, tá? Seja o veterinário ou o médico, entrega a lâmina para o médico e corre na farmácia e fica apostando dinheiro um com o outro, qual é a primeira receita que vai cair. Então, porque sabe que o médico recebe 3, 4 propagandas de uma vez, né? Então os caras entregam a lâmina lá, o brinde, o presente, dá aquela cantada no médico, né? Dá aquela alisada no médico, e os caras correm para a farmácia mais próxima e falam, vamos ver quem é que vai cair primeiro? Vamos apostar qual vai cair primeiro. Porque isso quer dizer o seguinte, produto novo, o médico nem olha, ele olha a lâmina, o laboratório falou que é bom para isso, o cara está receitando logo em seguida. Isso é um problema, gente, tá? Isso aí é grave, chega a ser grave, porque a gente passa a fazer aquilo que eles querem que nós façamos, tanto a indústria farmacêutica como alimentar. Então, a hipoclorhidria, no meu ponto de vista, para chegar às doenças críticas e emergenciais, para mim é uma coisa muito importante. Então, cuide da alimentação do seu paciente. Tá? Procure entender que a ração ela pode ser para a vida moderna interessante, tem que ser indicada, porque você não tem outra opção, mas você também quebra um pouco a hegemonia da alimentação. Essa coisa de você desbalancear a ração acrescentando alguma coisa integral é balela, gente. Não pode existir esse tipo de coisa. Mas você você desbalanceia a ração entrando com um alimento associado. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Tá? Eles não fazem isso quando fazem as fórmulas. Tá? Esses dias chegou um absurdo o cara virar para mim, provavelmente deve ser a ração de menor qualidade, eu acredito que seja, mas o cara falou que eu também trabalho, doutor, com alimento animal, eu trabalho na indústria veterinária. Eu falei, o que você faz? Eu recolho para as indústrias que fazem pão, sabe pão de banco, essas indústrias, eu recolho os pães, trituro, coloco em saco e venho para de ração. Os que estão descendo a gôndola, os que vão mofado, os que vão tudo isso daí, os caras colocam em saco, porque ali você vê farinha disso, farinha daquilo, você não vê a origem daquilo, não vem atestado a origem. O cara coloca, sabia, Luiz, tritura e vem em saco. Para a indústria é ótimo, o cara que recolher já evita funcionário para recolher aquilo. Tá? Se é que não cobra, né? A indústria, então você vai lá e paga um valorzinho X aí, né? Ainda ganha um dinheirinho daquilo que vai perder. E isso vai para a indústria. Para onde vai? Para a ração canina, felina. Isso nós não sabemos, né? Todo mundo já foi numa feira e viu aquela máquina de ração, o cara coloca aqui. E digo mais, em proteína, tudo hoje que eles compram proteína Braga, aqui em São Caetano faz proteína. Pasta de proteína, pasta de ovo, farinha de osso e pasta proteica. Os caras selecionam, eles tiram a gordura dos cosméticos, mulheres, e homem também usa, né? Mas e faz aquela pasta proteica que os caras jogam, eles pegam um saco, não pensa que você que fica carne, bonitinho, separa, corta em cubinho, né? E coloca como mostra na televisão lá, né? Vem um pacotão assim de proteína, os caras rasgam e vai colocando, e vai fazendo o cálculo de fórmula. É assim que funciona, gente. Vocês acham que é diferente disso? Tá? Então tudo isso vai estourar aí na nossa clínica, na nossa emergência. Tá? E se não a gente vai compactuar com isso, gente, cuidado. Tá? Porque você... Agora, é assim, vamos empurrando a veterinária com a barriga. Eu sei, eu não gostaria de ser... a gente não monta isso, a gente montou, trabalha com os colegas para poder empurrar a veterinária com a barriga. Eu gostaria de ser... Se a gente está se propondo a fazer uma coisa, vamos fazer uma coisinha mais direita, né? Bonitinha, pensar melhor, não se deixar levar para a indústria farmacêutica, para a indústria de ração. Os caras são importantes? São. Não vou dizer na vida moderna eles são importantes, mas vamos tomar cuidado, vamos questionar, vamos ser mais críticos. Tá bom? Só queria acrescentar isso. Obrigado. Viu? Vamos comer? Por
semana aqui já vai fazer o seu, né? Sai na frente. Você pegou todo o material aí, a eles vão? Nossa, eu sei que é você pegou. Depende. Se você pegar minerais e eles forem minerais depois que ela dá, você tem problema de preço. O problema maior que você tem de combustível, são condições. Mas essas mesmas começam a colocar cobre no eletricínio, cálcio, fósforo são complementares, mas você tem uma baixa de aproveitamento, por exemplo, tem tabela disso daí, eu nunca trabalho com isso, você pela intoxicação, uma pessoa que tem estímulo de carga, não trabalha qualquer substância de zinco, então diminui, se você tiver zinco, você tem primeiro, carrega vitaminas, você tem problema na memória, baixa de zinco, baixa de lógica. Então, você tem olho, você tem tocar com você mais livres. Gente, hoje em dia, assim, todo mundo chega para a formação e vai terminar no bom. Você está questionando muito, por isso que a gente vai aprender, você não entende. Cada medicamento, você saber entender as relações do outro. Não, essa forma aqui, eu prefiro formado. Sempre. Eu vou o que eu quero. Essas formas são para mim, algumas vezes eu utilizo, mas são mais raras. Mas eu aprendi a formar. Era isso que é gostoso. Um dia que eu pudesse ensinar as pessoas a formar. Eu fiz pós-graduação na formatura. Tem aula. É muita atividade. Hoje, por causa do ético, a gente tem que estudar. Você vê que eu deixo uma meninada, português, doutrina, eu consigo também trabalhar só com emergência. Eu tenho uma clientela minha antiga e eu não tenho essa clientela. Como eu falo, eu quase não tiro dinheiro do ético. Eu digo dinheiro da minha clientela, do ético. Isso não funciona. Funciona independente. Eu trabalho com ético. Recurso que eu não ético, corto do ético. Pago melhor os funcionários, pago melhor os colegas. Tem essa possibilidade de fazer isso, fazer palestra, eu acho que é mais legal, mas assim, tem bastante informação que meus filhos, minha clientela, trabalho nessa linha, isso que eu falei com você. É lógico. Não queria amanhã, não adianta, você vai ter que ver, tem sempre. Eu sei que a gente tem que entender o paciente. O paciente não pode esperar hoje a resposta para a resposta. Você muda a alimentação, você fala, não é amanhã que você vai ter que fazer. É 3 ou 4 meses depois da alimentação. Você quer que a alimentação seja uma alimentação de responsável? Responsável é porque todo mundo quer te cobrar coisa rápida. Você fala assim, você vai fazer ninguém começa exatamente isso que você é responsável. Você acha que se tivesse uma fábrica, assim, eu não tenho imaginação, eu imagino, nossa, fizer uma fábrica, uma mini fábrica, né? Uma fábrica, um lugar, que formulasse rações específicas para cada tipo de produtos naturais mesmo. Primeiro, eu acho que seria extremamente caro. Seria muito caro. Tá? Seria interessante, né? Seria desde quando congelado. Né? Os clientes têm também congelado para clientes. Seria bem interessante. Você coloca, como é que o pessoal vai continuar? Tem uma série de acelera molécula, pega você processar, tem que ser integral, né?
Agora, igual você tem calço, ele converte o calço em café. Tudo disponível não pode isso. Então, você alimentar o tipo de galinha, escaldar, você pode dar umas bactérias, mas escaldar, picar e dar para o animal. Antigamente, assim, era barato. As cascas antes de jogar fora.